Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Sintam todos abraçados em nome de Jesus. Começa mais um programa de Corpo e Alma pela Conversa TV e Rádio. Desde já vá lá clicando, já vá compartilhando, para que hoje nós estamos assim, ó, maravilhoso, com uma convidada maravilhosa que vai falar um pouco de saúde mental, o que realmente nós estamos precisando, amém? Vamos orar para que Deus possa conduzir esse nosso programa no nome santo do Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, Criador do céu e da terra, Pai, nós estamos neste momento, Senhor, aqui no programa Corpo e Alma, para que o Senhor venha conduzir esse programa, que traga realmente, Senhor Jesus, aquilo que os nossos irmãos estão precisando em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui disponível para falar da Tua palavra, para falar, Senhor Jesus, aquilo que realmente o povo esteja precisando. No nome santo do Senhor. Amém. Amém, meus amados. Deus nos abençoe, né? Nos conduza. Glória a Deus, não é isso? Amém. O programa, graças a Deus, já tem vários anos. Eu até quero saber realmente quando é que eu vou completar ano aqui na Conversa TV e Rádio. Amém? Porque eu me sinto muito bem, meus amados, de vir aqui, de abordar algum assunto, mas também da palavra de Deus. E eu vou colocar aqui uma mensagem aqui de uma amiga que sempre manda para mim. E eu achei que esse momento é maravilhoso, de agradecer a Deus, né? Agradeça a Deus. Deixa eu colocar o óculos, porque sem óculos... Agradeça a Deus. Quem agradece pelo que tem, recebe até aquilo que não merece. Deus não vai te dar mais enquanto você não agradecer por aquilo que Ele já te deu. Aleluia. Gratidão é a memória do coração. Comece a agradecer, porque à medida que você agradece a Deus, te entrega algo melhor. Amém? Graça e paz para todos. E ainda colocou mais. Não espere ter tudo para aproveitar a vida. Você já tem a vida para aproveitar tudo. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, uma reflexão isso. Você tem que agradecer que o nosso Jesus morreu por nós na cruz, que levou todas as nossas tristezas, toda a nossa doença, tudo. Então a gente tem que agradecer. Amém? Aí ela depois, olha, jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Bom dia, boa tarde, agora boa tarde e feliz quarta-feira. Glória a Deus, né, minha amada? Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque diante do que nós estamos passando, antes mesmo de vir para cá, eu estava vendo uma reportagem que me emocionou muito. Foi uma dona de casa, se não me engano, uma dona de casa, chegou lá no Congresso e pedindo, né, que o Congresso se alertasse diante do que estamos passando. Que ela foi visitar as pessoas que estavam lá presas, os inocentes. E aí ela disse: e vocês, onde é que vocês estão? Perguntando onde é que vocês estão, que vocês não estão fazendo nada. E aí, diante disso, eu também me perguntei, né? Porque, meus irmãos, todos os dias eu estou orando a favor dessas pessoas, a favor do nosso Brasil, pedindo: Deus salva o Brasil, Deus salva o Brasil. Então, todos os dias que eu peço, todos os dias é uma emoção. Peço para o nosso Brasil, peço para a nossa família. Não é isso? Então a gente fica triste diante disso, que a gente não pode resolver. A gente quer sentir, quer fazer algo, quer até, eu me sinto até vontade de ir lá para resolver, mas eu não tenho condição disso, né? Só quem tem condição é Deus. Então eu conclamo a nós, servos de Deus, para orar mais. Por favor, vamos orar mais, meus amados. Não vamos nos acomodar, certo? Porque porque é fulano de tal, é outra pessoa. Aí colocar ainda na mente. Quem mandou ir para lá para frente, não é isso? É isso? Eles foram para lá, no pensamento, no só pensamento. E muitos são servos de Deus, estavam lá com a Bíblia orando, não é isso? Então vamos também nós aqui, também orar em nome de Jesus. Então eu peço para cada um, diante disso do que nós estamos passando, não esquecer jamais do nosso país, das pessoas que estão lá presas inocentemente. Porque nós sabemos o que aconteceu, quem é que não sabe? Todos nós sabemos.
Mas por isso não vamos nos acomodar em nome de Jesus, amém? Isso foi o que eu senti de falar hoje e eu peço oração, meus irmãos, por todos eles, amém? Agora vamos ao que interessa neste momento, nessa tarde maravilhosa. Eu quero primeiro que você se apresente, né? Porque muitas vezes a pessoa vem aqui e às vezes a gente coloca só lá, né, um títulozinho, mas não sabe por trás o que é que essa pessoa faz, né? E eu digo que você, minha amada irmã, a luta, você sabe que a luta, quem trabalha com saúde mental como é, né? Isso. É muito grande. Então eu quero que você fale um pouco de você, da sua história e do que você faz. Amém? É um prazer estar aqui no programa. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão aí do outro lado nos assistindo. Meu nome é Leise. Eu sou psicopedagoga clínica e trabalho com saúde mental há mais de 15 anos. Atualmente atuo em consultório na área de transtorno do neurodesenvolvimento, especialmente com crianças com autismo, mas tenho adolescentes também com transtornos mentais e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Atuei na Clínica São Marcelo por aproximadamente 7 anos e em centros de atenção psicossocial, CAPS, por quase 14 anos. E aí é um prazer poder falar sobre esse tema, porque é algo recorrente e que é tão atual com muita frequência. Verdade, verdade. Até porque falar de saúde mental é algo que é necessário, porque todos nós precisamos estar em vigilância sobre a nossa mente, até porque a nossa mente ela é o campo do cérebro que comanda o nosso corpo e transborda aí para as nossas emoções. E aí é um prazer, Jane, estar aqui falando sobre um tema que ele é tão importante e que é necessário, sim, abordar, né, com muita frequência, porque as pessoas hoje vivem num mundo ansioso, num mundo imediatista. A gente tem cada vez mais a necessidade de estar sempre no comando de tudo e a gente sabe que a gente não tem o controle da vida como um todo. Verdade. E nós que somos cristãos, eu sou cristã também, a gente precisa ter, sim, essa dependência de Deus, saber que a gente precisa meditar na palavra, estar em constante busca. E eu acredito que sim, diante da nossa fé, algo que sempre vai ser o pilar das nossas vidas. Até porque a gente não comanda aqui na Terra tudo que acontece, a gente programa algo na vida, a gente determina que a nossa rotina hoje ela vai ser programada diante daquilo que a gente deixou dentro do script. Vai acordar e aí vai comer, vai tomar banho, seja o que quer que seja dentro da frequência da nossa rotina. Mas vão acontecer entraves, vão acontecer situações dentro desse contexto e que não está sobre o nosso comando. E aí por isso que a gente tem que estar assim, pautado sempre na palavra e nessa busca, para poder a gente, quando for pego de surpresa, a gente entender que as nossas emoções elas precisam estar blindadas de situações que vão conduzir aí nossa mente ao contrário daquilo que a gente deseja. Verdade. E hoje saúde mental, a gente pode dizer que é algo que todo mundo passa, né, por alguma situação inesperada. Sim. As aflições, elas vão estar aí dentro de algum contexto, seja na área familiar, seja nas questões espirituais, seja numa questão financeira, seja no desemprego, seja na saúde. Então a gente nunca vai saber, mas dentro desse contexto sempre alguém vai passar por alguma situação que vai afetar aí o campo, sim, da nossa psique, da nossa mente, e que ela vai precisar estar aí blindada diante da palavra de Deus. Sim, sim. Eu lembro de alguns dos moradores, né, que eram esquizofrênicos, que muitas vezes eles tiveram uma vida normal, trabalhavam, e diante de uma tristeza, de uma decepção,
Aí veio a esquizofrenia, apareceu, né? Eu queria saber também de você, diante assim, por exemplo, o autista, que a gente está vendo muito autista hoje, né? Por causa disso, tem isso. Qual é a parte que a gente tem que lembrar que você pode ser autista ou não? Porque muitas vezes eu tô assim, a família em si, ela não admite que a criança é autista. E diz que isso vai passar, isso é de criança. Eu queria que você alertasse o momento certo, de como a mãe tem que se alertar se o filho é autista ou não. Você tem como? Sim. Tanto o transtorno mental como o transtorno do neurodesenvolvimento, que é o atraso global do desenvolvimento na infância, a criança ela já nasce com aquilo. O indivíduo ele já vem com aquela condição do atraso. É algo que não pontua nenhuma fase específica da vida, até porque o transtorno ele é genético pela ciência. E quando a criança ela traz esses atrasos, aí o que é que acontece? Há uma falta de informação, na maioria das vezes, ou então a família acha que é algo pontual, que vai passar. Um exemplo, a criança traz atraso de fala, traz atraso no desenvolvimento, em alguma área específica. O autismo especificamente, muitos deles, porque embora seja dentro do espectro, traz alguma dificuldade com parte sensorial a barulho, é uma criança que tem dificuldade, não mantém contato visual na primeira infância, nos primeiros meses quando a mãe vai amamentar. Então, são questões, não ouve, tipo, fala e a criança está olhando para o nada. Então, são pontos que a gente deve analisar nesses primeiros meses de vida e nos primeiros anos para que a gente consiga identificar que dentro do contexto de todas as crianças daquela faixa etária existe um atraso naquela criança. Só que para a família é um choque. E aí é por isso que existe muita negação. E eu convivo com isso diariamente. Quando vai ao consultório, que busca avaliação, que a gente identifica a hipótese diagnóstica para aquela área dentro do atraso do desenvolvimento, aí tem o pai ou a mãe que diz, não, mas meu filho é normal, eu trouxe porque a escola pontuou que ele tem uma dificuldade, ele desde a infância ele não mantém o contato visual, embora não são todos os autistas, porque também existe aí uma dificuldade no entendimento, por isso que o espectro, porque cada um vai trazer aí uma identificação dentro do seu atraso e aí as pessoas acham que autista é só se não olhar. E não é. Tem muitos autistas que eles são carinhosos, mas eles trazem outras dificuldades, porque são várias dentro desse contexto. E aí as mães, dentro dessa condição, o diagnóstico é um luto. Todo diagnóstico é um luto, não é só essa área, não é só o transtorno mental, o neurodesenvolvimento. E aí esse luto, ele mexe com as emoções, né? Ele retrai a pessoa que não quer que seja aquilo que realmente é. Tem dificuldade desse entendimento, de absorver essa informação. Então, por isso que há essa dificuldade dentro desse contexto. Mas, assim, no geral, o importante é o diagnóstico precoce. Inclusive, não é que nunca existia autismo, existia. Talvez hoje nós temos profissionais mais preparados. A condição dos estudos, eles ampliaram, porque são estudos antigos da década de 40, mas, assim, hoje a gente tem estudos que estão em avanço. Hoje, um profissional muito bem capacitado, que busca aí treinamento, que está sempre se aperfeiçoando, que é especialista na área, porque eu sou especialista nessa área também, a gente consegue identificar com mais facilidade, porque os diagnósticos com atraso, a gente consegue identificar hoje adolescentes que têm 15 anos, 16, e aí quando a gente olha para o adulto, preste atenção naquele adulto que sempre foi muito bom em disciplina tal, mas tem dificuldade de socialização, de interação, foi para o ambiente laboral, aí tem dificuldade com os colegas na empresa que trabalha.
é uma pessoa retraída, que gosta sempre de ficar isolado, sempre tem as mesmas manias. Então a gente vê aí um adulto com características, mas que lá atrás não foi diagnosticado. Sim. Então, digamos que hoje a gente tem cada vez mais avanços nos diagnósticos precoces, é o que acontece hoje. E aí a gente tem muito adulto que não foi diagnosticado e que estão aí, que muitas vezes foi até confundido com transtorno mental. Certo. E aí me remete a lembrar, nos meus primeiros anos de CAPES, eu lembro de situações onde era dado o diagnóstico de esquizofrenia, mas quando eu lembro desses mesmos indivíduos que eu tinha a oportunidade de estar dentro daquele contexto e dentro do ambiente profissional, onde eu promovia as minhas oficinas, a gente vê facilmente, eu lembrando de pessoas que não tinham muitas características de esquizofrenia, mas que eram diagnóstico como tal, porque era um diagnóstico mais antigo, Sim. era mais fácil identificar, mas provavelmente eram autistas. Já pensou? E a gente tem também esse fato aí do passado, para quem é da área, quem trabalhou muitos anos com saúde mental, ou quem atua na área, que se a gente observar, aí percebe bem, não é? Percebe que não era. E diante, assim, veja bem, como eu trabalhei em saúde mental, às vezes eu tenho curiosidade de saber se ainda continua a mesma coisa, porque eu passei 10 anos, né, com a turma esquizofrênica, né, na moradia, mas antes eu também participei do primeiro CAPES, não é isso? Hoje, a educação, como é que está a educação diante disso? Porque foi uma luta para eu colocar esses especiais com os tidos normais, né? E além do mais, o que é que a gente vê? A gente vê algo assim, vamos ser claro, para não ficar assim enrolando, muita má educação. Eu, na época, o que é que eu fazia? Eu tratava eles como normais, mesmo eles sendo especiais, normais. Ele tinha que seguir diretamente as coisas certas, sem passar a mão na cabeça, porque é especial. Continua assim. Isso vai depender, Dijane, muito do contexto, o que é que o indivíduo traz aí dentro do transtorno, se ele é uma pessoa que tem autonomia dentro das suas funções e áreas habilitadas dentro daquilo que ele vai executar na sua rotina, porque vai depender muito aí do contexto que o indivíduo traz, né, dentro das suas funções, dentro da sua socialização em equipe, em grupo. Tem indivíduos que você vai gerar autonomia, você vai passar o comando para ele, olha, sua rotina é isso, eu quero que você faça aquilo, ele vai corresponder muito bem. Uhum. E vão ter outros que vão precisar de mediação constante e que não vai entender aquele comando que é dado. Então, isso depende muito do que é dado e como é a convivência deles em grupo. Sim. Eu me lembro que eu passei foi mês fazendo um projeto de ir e vir. É isso? Porque eu achava assim, menino de 34 anos, indo para a escola com a mãe, então eu não achava muito certo com isso. Eu disse, mamãe, a gente vai ter que falar. E junto com uma psicóloga, nós fizemos esse projeto de ir e vir. E hoje eu vejo ele na rua, né? Passeando sozinho, sem mãe, sem nada. Então a gente fica alegre de saber que aquilo que a gente desenvolveu realmente foi positivo, né? Foi positivo. E você, como você atende, né? Porque eu não atendia, porque diante que eu tinha ONG, eu não cheguei a atender. Eu fiz psicopedagogia, mas não cheguei a ficar. Sinto vontade de fazer, entendeu? Quando eu vejo lá na minha região quantos autistas, só que eu tenho aquilo de trabalhar com a arte, já que eu sou artista, né? Que eu vi que desenvolveu muito também os meninos. Os meninos, a partir do momento que a gente trabalhou com arte, a gente viu os meninos aprendeu de 1 a 10, o ABC, tá entendendo? Mas através da arte. A gente não conseguiu no escrito, mas na pintura, no colorido, chegou realmente aquilo que a gente queria, né? Você, como psicopedagoga, o que é que você coloca hoje nos mentais, assim, para trabalhar em cima disso, do aprendizado? Então, como a gente trabalha com atraso do desenvolvimento da aprendizagem, é o nosso foco principal, então a gente tem que elaborar atividades, oficinas. Dentro do consultório não acontecem oficinas, porque o atendimento é individual, mas aí a gente conduz sessões com áreas onde a criança ou adolescente tem dificuldade no processo de aprendizagem.
E aí a gente vai falar na parte técnica, que é uma área que, embora seja uma questão difícil de se entender, que são as funções executivas, mas eu vou dar um exemplo mais claro, que é justamente o comando daquela ação do cérebro, que é a nossa máquina e que conduz a aprendizagem. A gente trabalha em diversas áreas para avaliar, que é a área do processamento atencional, ver se é uma criança, um adolescente que tem dificuldade com atenção. Então, a gente vai trabalhar atividades que sejam focadas para habilitar a atenção que o indivíduo tem. E, na maioria das vezes, são crianças que têm autismo, com TDAH, ou então só a criança que é diagnosticada com TDAH. Se for área de planejamento, são crianças, é o lobo frontal do cérebro, onde a gente consegue identificar dentro da nossa máquina o processo de planejar, de executar ações, que são pessoas que têm dificuldade nessa área. É quando a gente precisa organizar algo, é a gente planejar e tentar montar informações para que a gente consiga executar aquilo que a gente está planejando. Então, se são crianças ou adolescentes que trazem essa dificuldade, a gente vai ter que trabalhar a área de planejamento. Um exemplo, um quebra-cabeça é a área de planejamento. Sim. Tem indivíduos que eles não conseguem montar um simples quebra-cabeça devido à dificuldade na área do lobo frontal do cérebro, que tem dificuldade com essa execução. Então, a gente vai trabalhar ações para potencializar a aprendizagem que traga facilidade com essas questões. Memória de trabalho são o campo que está no cérebro voltado para as ações que a gente vai armazenar informações. E aí você me passa uma informação, a gente está no bate-papo e você me dá um comando que amanhã eu preciso executar tantas questões no dia, resolver tantas situações. Então, a minha memória de trabalho ela é tão falha que ela não reteve a informação que você me passou. Sim. Aí a gente vai trabalhar no indivíduo a parte das áreas da memória de trabalho que estão deficitárias. Então, no consultório é diferente. Já em grupo, a gente trabalha as dificuldades como um todo, trabalhando dentro de um contexto onde todos absorvam aquelas informações diante das dificuldades que o grupo traz. Certo. E assim sucessivamente. Né? Cada caso é um Cada caso é. Sempre cada um vai trazer um contexto. Mas que bom. Porque ninguém é igual. É verdade. Que bom que existe profissional, não é isso? Que a gente pode melhorar mais e mais o dia a dia desse especial, né? Hoje eu trabalho 90% dos casos dos meus atendimentos e onde eu dou mais atenção na questão dos atendimentos são áreas que eu foquei, porque também são áreas que eu gosto bastante. Hoje eu trabalho em grande escala com autismo, TDAH, deficiência intelectual e estimulação cognitiva. Eu tenho alguns pacientes idosos que são pacientes que tiveram ou AVC ou está aí no Alzheimer precoce e aí precisa dessa estimulação cognitiva para ampliar o repertório de aprendizagem, para não esquecer, para potencializar mesmo aí esse comando do cérebro que ele vai. E aí está muito ligado à memória do trabalho. E também tenho muitos pacientes com autismo e deficiência intelectual. São as áreas que eu mais atendo. Ah, que bom. Vamos dar um tempinho e vamos colocar um louvor para a honra e glória do Senhor. Amém? Tem dia que é difícil demais, a angústia toma conta, sozinho você chora, pedindo uma solução. Às vezes pensa em desistir, pois a dor é tão forte. Só Deus para acalmar o coração aflito. Tá enfrentando a guerra, mas não deixa de sorrir, não se entrega, pois já sabe que Deus está no controle
e a qualquer momento isso vai passar. Tá enfrentando a guerra, todo dia tem que derrubar gigante. Deus tem dado forças pra seguir adiante, pois em todo tempo cuida de você. Toma conta, sozinho você chora, pedindo uma solução. Às vezes pensa em desistir, pois a dor é tão forte. Só Deus para acalmar o coração aflito. Enfrentando a guerra, mas não deixa de sorrir, não se entrega, pois já sabe que Deus está no controle e a qualquer momento isso vai passar. Tá enfrentando a guerra, todo dia tem que derrubar gigantes. Deus tem dado forças pra seguir adiante, pois em todo tempo cuida de você. Tá doendo, mas não vai ficar pra sempre assim. Tá difícil, mas não vai ficar pra sempre assim. Pode demorar, mas sei que toda luta tem fim. Essa guerra também vai passar, Deus vai pôr um fim. Tá enfrentando a guerra, mas não deixa de sorrir, não se entrega, pois já sabe que Deus está no controle e a qualquer momento isso vai passar. Tá enfrentando a guerra, todo dia tem que derrubar gigantes. Deus tem dado forças pra seguir adiante, pois em todo tempo cuida de você. Ele cuida de você. Então, veja bem, meus amados, eu digo assim, eu já estou com 63 anos, gosto de arte, trabalho com arte, eu sou assim, tenho uma mente muito diversificada e sinto necessidade de aprender mais e mais. Eu sinto essa necessidade. E eu também tenho isso. Uma hora eu estou bordando, uma hora eu estou costurando, uma hora eu estou pintando, uma hora eu estou cortando. Então, eu quero que você fale, já que você falou também dos idosos, né? Uma ideia boa para eles melhorarem mais essa mente. Eu estou correta em fazer tudo? Sim. A aprendizagem, ela é constante, é para a vida. Enquanto existir fôlego de vida e a gente tiver o cérebro com as funções executivas em ação, a gente precisa estar aprendendo algo novo. Eu amo leitura, eu gosto de aprender áreas que não são minhas, embora a gente trabalhe, se identifique com aquilo que a gente faz e a gente gosta, mas a gente tem que estar aprendendo outras coisas, e o cérebro ele dá comando e trabalha muito melhor quando a gente aprende coisas que não são pertinentes à nossa rotina, porque quando você faz algo que você já está muito acostumado,
e é prazeroso, é como se aquilo ali já fosse um exercício comandado para o seu corpo, para a sua mente. Certo. É algo que você já faz no automático. Quando você se desafia a fazer algo diferente daquilo que você faz na sua rotina, o seu cérebro está trabalhando muito mais. Muito mais, né? E aí a gente precisa executar palavras cruzadas, fazer leituras, atividade física, cuidar da alimentação, organizar a rotina, aprender uma língua, uma música nova. É verdade. Exercitar a escrita. Eu leio um texto, então deixa eu resumir aqui o que foi que eu entendi desse texto, porque hoje, como a gente pega muitas coisas prontas, principalmente aí com o advento das redes sociais, que tá tudo ali, você clica e já as respostas já estão prontas. Então, seu cérebro não trabalha, ele só trabalha quando você executa ações que faz com que o seu cérebro gere esforço. Porque assim como no nosso corpo, quando nós vamos à academia ou fazemos uma caminhada, gera um esforço físico, a nossa mente também precisa igualmente fazer esse mesmo esforço e diariamente. Não é uma coisa que tem que ser esporádico, que tem que ser eventual, não. É algo recorrente ao longo da vida. Certo. No caso, assim, por exemplo, na pandemia, eu mesma, eu tiro por mim, eu passei esses 2 anos, os 2 anos que da pandemia, eu não tinha vontade de pintar. Eu comecei os quadros, começava e não concluía. Eu começava a ler, não concluía. Nada foi adiante. Aí eu disse, meu Deus do céu, pai, eu preciso... Inclusive, até aqui no programa mesmo, eu desanimei muito, sabe? Desanimei muito diante disso. E eu acho que teve também muitas pessoas, muitos idosos que ficaram assim também, não é? Embora eu moro num lugar que dá para eu caminhar, que dá para eu fazer, não é? Porque é um condomínio, mas eu fiquei muito assim, sabe? Eu senti. E eu estou retornando às minhas atividades artísticas agora, né? Agora. Mas mesmo assim eu estou sentindo que eu estou mais lenta. Estou mais lenta. Então, quer dizer, é algo que a gente precisa também. Eu acho que precisa de algo, assim, um profissional para nos alertar, para nos direcionar alguma coisa, não é verdade? Isso. É porque também a pandemia foi algo diferente, né? Algo que mexeu com a vida da maioria das pessoas. Eu não conheço ninguém que passou pela pandemia e disse, ai, que maravilha. Não, foi algo assustador, inesperado, nos pegou de surpresa, mexeu com a vida. Então, consequentemente, mexe com o emocional. Até porque a gente não conseguiu entender o porquê, né? O porquê da situação. Até tudo ficar muito claro, levou um tempo. E, inclusive agora foi, né, decretado o final pela OMS da pandemia, de fato, em relação às questões preventivas que nós tínhamos até então. E por ser algo muito novo, tudo que é novo na vida da gente que causa um impacto emocional, financeiro, vai gerar aí conflitos dentro da gente. Então não teve quem não passasse por isso. Essa condição de motivação que você citou aí com relação a se sentir motivada em continuar os quadros, parou a atividade física, porque na vida da gente é assim, tudo que a gente dá o comando, em que a gente precisa dar continuidade na nossa rotina, a gente vai ter motivação para fazer, porque é prazeroso enquanto nós estamos fazendo. Quando a gente para de fazer, é como se o nosso cérebro reconhecesse que ali não existe mais nenhum tipo de motivação para aquilo. E aí, como você está retomando depois de um tempo, agora você está sentindo aí, né, esse impacto, essa falta de motivação, de querer ficar fazendo os quadros, caminhar, porque você vai ter que exercitar o seu cérebro a entender que você precisa fazer isso diariamente. E aí se faz hoje, não faz amanhã, se faz 2 dias na semana, não faz 10 dias. O comando vai ser sempre negacionista, de que eu não fiz, está tudo bem. Então a gente precisa ter a rotina, e isso vai muito para a disciplina. É você fazer aquilo que você não tem vontade, porque disciplina é isso. É eu
Hoje eu não estou a fim de ir para academia, mas eu vou mesmo assim. Sim. Hoje eu não estou a fim de pintar aquele quadro, mas eu vou tentar pintar, eu vou começar a pintar. E aí é interessante que depois que a gente executa, o cérebro causa, né, o hormônio do prazer, que é a serotonina. E a gente consegue dizer, caramba, foi ótimo, foi melhor eu não ter desistido. É verdade. Porque esses hormônios, eles estão presentes. E a gente precisa exercitar ele também. A gente precisa colocar dentro do nosso cérebro para motivar. Que bom, né? Eu vou fazer isso, eu vou ser teimosa. É persistir. Persistir, porque é muito ruim, sabe, gente? A gente se acomodar. Não pode se acomodar. Né? Porque a gente passou 200, que a gente vai ficar só quietinho, né? Não, a gente tem que sim fazer um horário correto, aquele horário da gente ter com o nosso Deus, a leitura da Bíblia, né? Aí tá aquela oração, e Deus vai conduzir. Deus é que vai nos dar força, não é verdade? Vai fazer com que a gente saia dessa... Eu digo assim, que é uma fase escurinha, né? Uma fase escura. Então, a gente tem que voltar à fase colorida, de estar presente com Deus, presente comigo mesma, né? E saber que se Deus me deu essa criatividade toda, por que eu parar? Por que eu parar? Não posso parar, né? Então, que bom, né? É bom assim, eu fico curiosa, porque quando eu encontro uma pessoa de saúde mental, né? Que sabe, que trabalhou quanto tempo a gente trabalhou, que eu acho que você também foi igual a mim no primeiro CAPS, né? Sim. Primeiro CAPS que ninguém queria, tinha medo, porque tinha a idético, aquelas coisas todas. Então, nós fomos a pioneira nos CAPs aqui de Aracaju. E eu tenho uma história, né? Tenho uma história de como eu ajudei aquelas pessoas, né? Chegava em casa morta. Mais prazer. Mas o prazer era bom, era demais, porque eu disse, meu pai, eu senti em ajudar aquela pessoa, né? Em fazer com que ela pintasse o quadro, fizesse aquele quadro com amor, porque, na verdade, tinha alguns pessoas, artistas, que iam para lá e que ensinavam a copiar, né? E eu não ensinava a copiar. Eu ensinava a eles a trabalhar com as cores. Ele achar a cor dele, trabalhar com aquelas cores primárias, ter aquele prazer em achar aquela cor, em achar olhar para uma casa e dizer, não, eu vou desenhar aquela casa e eu vou pintar. Não fazer desenhar outra pintura de outra pessoa, não. Então, graças a Deus, eu passei por essa fase com esses meus moradores, não, pacientes, né? Pacientes, já que é no CAPS é pacientes. E depois eu fui tomar conta dos moradores, né? 24 pessoas, não é brincadeira não, né, minha filha? Ex-egressos do manicômio, ex-egressos do Hospital de Custódia. E aí, hein? Tinha um perfil forte. Mas Deus nos ajudou e nos ajuda. Porque eu acho assim, que o servo de Deus, ele tem algo a mais, né? O Espírito Santo comanda a gente. E além de comandar a gente, o Espírito Santo manda anjos, viu? Manda anjo para nos ajudar. Muitas vezes a gente está ali naquele momento fraco, né? Mas Deus manda. Tem um exemplo disso. Fui eu que abri o CAPS lá de Itapuranga, eu e meu filho. Nós fizemos o projeto e conseguimos fazer. E eu tinha assim, uma senhora que nunca teve problema mental. Ela era da Assembleia. E de repente essa mulher começou assim, por quê? Porque era para me ajudar em oração. Ela foi para o CAPS e me ajudou em oração. Então eu digo, olha que Deus lindo. Deus sabe o momento certo que a gente precisa de força, a força espiritual. Porque muitas vezes o problema mental também é espiritual, né? Muitas vezes. Então a gente tem que ter o quê? O aval do Senhor, tem que ter a proteção divina para a gente seguir em frente, né? Um comando, e que nós somos até mais, entre aspas, mais forte, né? Tem aquela luz divina e a gente vai. Quantas vezes eu cheguei lá na moradia, estava com problema. Eu disse, traga a Bíblia aí, em nome de Jesus. Traga a Bíblia, vamos orar, vamos cantar. Aí orava, cantava com a Bíblia. As meninas hoje lembram disso. Quando chegava lá que estava um assim, principalmente na lua cheia. Na lua cheia que a gente vê como a lua movimenta essas pessoas, né? Aí vamos lá, fica aqui, senta aqui. Aí lia a Bíblia e botava na
cabeça, e aí Fazia aquela imposição de mão. Fazia imposição de mão e glória a Deus, né? Então, eu quero que você diga onde é o seu consultório, onde você atende, né? Que é uma oportunidade dessa, a gente tem que saber. Muitas vezes a pessoa está escutando aqui e diz, nossa, né? Aí vai colocar aí onde é que você atende, porque tem muitas mães precisando desse profissional, esse profissional realmente que saiba trabalhar, que tem amor, né? E a gente vê pelo rostinho seu que o amor é grande. Eu atendo no Centro Médico Jardins e atendo no Instituto Plenamente, que é na Rua Salgado Filho. No Centro Médico Jardins, na sala 705, Clínica Aliança, no 7º andar. E o Instituto Plenamente na Rua Finelon Santos, número 55, que é no Salgado Filho. Fica a 2 ruas atrás do Colégio Babylândia. Meu Instagram é o @comércio-pela-mente. Quem tiver interesse em lá, perguntar alguma coisa no direct, saber informações. Eu posto muito nos meus stories diariamente, um pouco dos meus atendimentos. Sim. E vou dando explicações ao longo do dia, posto informações sobre essas áreas. E no mais é isso, são as clínicas que eu atendo e acompanho. Eu tenho alguns atendimentos domiciliares também, especificamente na Aruana, que são condomínios que os pais montam a estrutura e opta que os profissionais vão até a casa. Mas as clínicas de referência que eu atendo são as 2 citadas. Certo. Então, sempre um pai, assim, porque muitas vezes tem aquele pai que nem gosta de sair com o filho, né? Porque diz que esse filho é impaciente, é isso, e fica... Aí você pode ligar para você, Eu atendo alguns domiciliares porque são pais que montam a estrutura pela falta de tempo de ir até a clínica mesmo. Sim, sim. Depende da profissão, é uma profissão que ocupa o dia todo e aí não tem tempo, ou fica a pessoa que ajuda em casa, ou a avó. Então, os profissionais ao longo do dia vai lá fazer os atendimentos, porque os pais não têm tempo de ficar se deslocando. Tem condição, então prefere montar a estrutura para que atenda o filho em casa. Ai, que bom. Obrigada. Não é a realidade da maioria, sim, né? Sim. Mas tem. Sim, porque é bom também no consultório, porque no consultório tem todo... Tem a estrutura A estrutura, também. né? Sim. A estrutura, outro lá, não, é só mais ou menos assim, você vai ver o que é preciso. Geralmente eles montam quando a gente indica, a gente pede os materiais, solicita, e os pais montam para que a gente consiga utilizar. Eu às vezes, eu digo assim, sabe, porque eu teve um momento que eu vi pessoas assim, né, de autista, e eu quis ajudar, né, mas pedi, né, que a mãe comprasse isso, comprasse aquilo, mas infelizmente não, muitas vezes a pessoa não conhece a história da outra, não sabe se a pessoa trabalha com isso, e já passou por tantos profissionais que às vezes não acreditam de graça, né, não acreditam no de graça. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Isso. Deus sabe todas as coisas. E eu agradeço a Deus essa oportunidade de você falar aqui, né? Que é muito importante diante do que nós estamos passando, diante do que o mundo, essa transformação e tudo que está acontecendo, né? A gente vê também aquilo sobre as crianças ligadas no celular, e aí a gente, para se livrar, muitas vezes os pais deixam o tempo todo, né? E a gente vê que precisa sim de um tratamento. Porque vício não é coisa boa, né? Vício não é coisa boa. E eu agradeço a Deus que Deus possa continuar assim, essa profissional maravilhosa, ajudando o próximo, né? Porque a nossa missão é grande, né? Sim, a gente está aqui na Terra para poder contribuir, né? Compartilhar na vida do outro, não é só sobre ganhos financeiros, mas poder sim contribuir dentro daquilo que a gente sabe que pode ajudar o outro. O dinheiro, ele é necessário porque a gente não vive aqui somente de ar. Tudo se paga. Tudo se paga. Mas precisamos sim contribuir e dentro do meu trabalho eu executo isso também. Amém. Glória a Deus. Obrigada. E vocês, meu amado irmão, minha amada irmã, não esqueça, já anotou aí que alguém precisa, vá compartilhando aí, que eu sei que tem alguém que está precisando, né? Diante do que a gente passa, porque eu sei que onde eu moro, como tantos autistas que tem, né? E havendo assim uma profissional que começou
começou no primeiro CAPS aqui de Sergipe, e a gente sabe como é a nossa luta, né? Que Deus possa nos abençoar mais e mais. Sintam todos abraçados em nome de Jesus. E não esquece daí, ó, dar o like, compartilhar, porque sempre tem alguém que precisa, meus amados. Sintam todos abraçados em nome de Jesus. E até a próxima quarta-feira, às 15h30, se Deus assim permitir. Amém?